Então, imaginem que nós não vamos ficar sozinhos se nós vamos para lá. Nós vamos ter muitos amigos no umbral. Se nós formos lá para mais adiante também, nós vamos ter amigos. Então, com certeza, sozinhos nós não vamos ficar. Mas o melhor seria que nós pudéssemos sair daqui bem livres das dívidas que nós contraímos em vidas passadas. Você sabe que todo espírito de escola, ele não é de uma hora para outra, isso nós todos sabemos. E Kardec, como é de uma moral, de uma inteligência fenomenal, ele não veio só dessa vida de Kardec. Imagina que há 4.000 anos ele foi a Menófis, um sacerdote egípcio, e quando ele tinha uns 23 anos, ele se apaixonou por uma judia, uma escrava judia, e o pai dele, vendo que podia acontecer, né, uma união que ele não queria, ele mandou o filho para fora um tempo e aproveitou essa saída dele e casou a judia com um da sua raça. Quando ele voltou, o casamento já tinha acontecido, eles estavam viajando e ele ficou desesperado e foi atrás desse casal e acabou assassinando o moço, o marido dela, mas eles tinham sido orientados que se isso acontecesse era para matar a moça, e eles envenenaram e ele teve que voltar, né? Além da dor do coração de ter perdido ela, ainda havia acontecido aquilo, né, com ele se tornou assim mais fechado. Então ele foi estudando cada vez mais, ele cresceu nesse ponto, ao ponto de ele ser o preferido do Ramsés II na época do Egito. Veja, ele já tinha trazido algum conhecimento, o pai dele era um grande sacerdote, abafou tudo, né, como era uma família mais abastada, daí ninguém ficou sabendo, mas ele tinha aquilo para ele resgatar ainda. Na sua segunda encarnação, veja que se eles que são do escola reencarnam tantas vezes para se melhorar, e numa segunda encarnação, então, ele volta como druida, com muito conhecimento também para a sua época, viveu entre os druidas, eles sabiam muita coisa, mas eles não divulgavam para as pessoas comuns, porque as pessoas não tinham condições desse conhecimento, porque não saberiam o que fazer com todo o conhecimento. É a mesma coisa a gente despejar um monte de conhecimento numa criança, né? O que ela vai fazer? Não havia condições, então eles não escreviam nada, mas o conhecimento era muito grande. E quando ele era druida, ele era Allan Kardec. Aí então, numa outra encarnação, ele volta como o centurião que viu Jesus, tem até um livro maravilhoso, fantástico, fica aconselho de vocês lerem esse livro, que olha, eu chorei léguas, né? Maravilhoso. Que daí ele era um soldado romano, veja, ele veio um soldado romano extremamente inteligente para avaliar, porque o conhecimento nunca se perde, vai crescendo, fica lá guardado. E como ele era filho de generais romanos, ele não queria ser do exército, mas como era aquela coisa, né, todos eles passam lá, foi ele para o exército, e ele foi então designado por Oriente para seguir Jesus, para ver o que esse cara fazia, porque eles estavam achando que ele era talvez alguma coisa perigosa para o governo da época. O que aconteceu? Quando ele conhece Jesus, ele simplesmente tem um choque ao ver Jesus. Muito, porque ele nunca viu uma figura tão linda e tão maravilhosa como Jesus. E ele começa a seguir. Ele às vezes tem até uns filmes que tem um romano que fica pelas montanhas enquanto Jesus está com o povo falando, e ele fica meio na escondida porque o povo olha com desconfiança com ele, né? Imagina um romano no meio dos judeus. E ele fica sempre ouvindo Jesus e cada vez ele gosta mais, cada vez ele gosta mais. E aí ele se casa com Abigail naquele tempo, tem uma família, isso no Oriente. Daí o que acontece? Um dia ele está com um soldado dele muito doente, prestes a desencarnar, ele estava assustado, ele vai até Jesus, assim, aí ele tem coragem de ir até perto, ele pede, mestre, eu estou com um soldado à beira da morte, tu poderia curá-los? Ele olha assim, né, o mestre olha com aquela calma para ele, assim, né, ele disse, não, mas não precisa que tu vás, basta que tu ordenes. E Jesus fala, vejam só, eu não encontrei em ninguém do meu povo a fé como a desse romano. E ele é tão agradecido, porque daí o soldado fica bom. Quando é preso Jesus, ele faz de tudo lá na cela, na cadeia, para que ele possa ficar no lugar de Jesus. Ele arma um monte de coisa para Jesus escapar. E Jesus disse assim, ele não ia conseguir fazer isso, mas que ele ia testemunhar um dia o amor a ele. Porque ele já estava vendo ele no futuro, numa fogueira, em nome de Jesus. Veja, ele previu a encarnação aonde Jesus dá o testemunho. Então, numa futura encarnação, aliás, Kardec foi o centurião que ajudou Jesus a carregar a cruz. Tem essa passagem até. E quando numa futura encarnação ele reencarna como João Rus,
que ele era um super inteligente, novamente, conhecimentos mil, ele era reitor da universidade, e ele acaba influenciando o John Hus contra os poderosos da época de novo. E quando nós chegar na espiritualidade, lá que nós vamos ficar sabendo da verdade, é que nós vamos ver quanta coisa que a gente aprendeu que não é verdade, porque eles distorceram. Mas afinal, ele acaba então também pegando essas ideias e ele começa a falar também contra os poderosos, é claro, né? Todos que falavam contra acabavam eliminados. E João Hus deu testemunho a Jesus numa fogueira. E ele foi realmente queimado em 1350 por aí. E aí ele testemunha o amor a Jesus, então, porque ele, até o fim ele foi contra os poderosos, falando que Jesus era o mestre dos mestres. E, enfim, tudo isso ele reencarna, então, como Allan Kardec. Kardec, 50 e poucos anos, ele não aceitou nada, porque ele era extremamente cético às coisas que ele não via. Mas quando, eu não sei, todos devem saber, das mesas girantes, ele foi convidado e ele viu que ali tinha um fundo de verdade e ele acabou, então, aceitando e conheceu umas meninas, uma de 14, uma de 16 anos, que tinham mediunidade e elas recebiam. E elas recebiam Éfero, que era um espírito. E aí ele disse, salve irmão, salve, salve. Ele cumprimentou Kardec como se cumprimentava no tempo dos druidas. E ele achou engraçado, ele disse, salve irmão, né? Daí então ele falou que ele era um druida e que o nome dele era Allan Kardec. E aí ele aceita, então, ele muda então o pseudônimo, que até então ele tinha vários livros de literatura, aritmética, gramática. Ele acaba com 15 anos sendo o ajudante do mestre. Veja, ele era tão novinho que ele já foi, né, ele professor logo em seguida junto com Pestalozzi, que era a pedagogia do amor. Então ele vem, se funda então escola, mas logo acaba, né, falindo, porque tinha um tio que era do jogo e acabou falindo a escola deles. Então ele vai trabalha como um louco e começa a fundar o espiritismo. Vejam, ele era um cara tão inteligente que ele foi organizando todas as ideias. Ele não é o fundador de nosso conhecimento espírita, mas ele é o organizador, porque ele conseguiu organizar todas aquelas ideias que já existiam nos livros. O primeiro, porque ele recebeu um caderno que tinha umas, não sei quantas anotações do que as irmãzinhas recebiam dos espíritos. Então entregaram tudo para Kardec organizar, e em 2 anos sai o Livro dos Espíritos. E todo mundo sabe do ato de Barcelona, quando foram queimados. Eu acho que vocês já devem conhecer essa história. Mas o que eu quero dizer é que ele trabalhou incessantemente, e ele ganhou uma companheira maravilhosa que o ajudou. Não tiveram filhos, né? A Amélia, ela tinha 9 anos a mais do que ele, e ela veio depois justamente para ajudar Kardec. Ela era extremamente organizada, amorosa, tanto que quando Kardec acabou, né, falecendo por um aneurisma, né, ela acabou continuando a obra dele, ajudando em tudo, as cartas que ele recebeu. Ele recebia muita carta, muita gente queria conhecer, e o ato de Barcelona, que era para abafar, acabou eclodindo, então várias partes foram para ele. Ele não tinha ninguém que ajudava quase, e não tinha dinheiro, era tudo, acabava pagando todas as contas, as coisas, e então ele sofreu muita pressão, muita maldade na época, muito processo, e ele acabou realmente com 63 anos desencarnando, aí caiu duro no chão, mas ele tinha feito, e os espíritos disseram que ele não tinha acabado a obra, que um dia ele voltaria para acabar. Nós não temos notícia ainda de quem é ele agora, se ele já voltou, ou se ele vai voltar. Mas enfim, o que eu quis dizer com isso é que como as reencarnações são importantes. Sabe lá que nós íamos vindo bem pequenininho, com um monte de defeitos, e agora nós já estamos num estágio maior. E sabe lá, né, futuramente, o que nós vamos fazer com todos esses conhecimentos que nós estamos recebendo agora? Nós não podemos desperdiçar, porque grandes obras dão para grandes pessoas que têm condições de levar adiante. Muitos ganharam oportunidade e falharam. Jesus já não. Jesus reuniu várias e várias nações. O Brasil é o país mais católico do mundo, em termos, assim, digamos, de fé, porque, claro, que existe Roma, etc. Mas o Brasil é o mais espírita do mundo. Tanto que ele nasceu o espiritismo na França e foi trazido para o Brasil, porque os franceses não deram a mínima. Aliás, o túmulo de Kardec lá, quem vai visitar são os brasileiros. Né? Está lá, a maioria dos franceses não sabem nem quem foi Kardec. Mas nós, graças a Deus, sabemos, estamos no bendito Brasil. Nós sabemos que a reencarnação nossa é importante. Não estamos aqui por acaso, né? A família é por acaso, nada é por acaso. Tudo está escrito, marcado, e quem sabe nós haveremos de voltar vitoriosos dessa encarnação que nós recebemos e já preparando a próxima.
né? A gente está lá, a gente já prepara para voltar. A gente está aqui, a gente se prepara para ir para lá. Nós nunca paramos, né? Vamos e voltamos, vamos e voltamos. Estamos sempre olhando a nossa memória, o que nós fizemos, né? Mas é a última que a gente tem lembrança. Mas a gente vai estar sempre querendo acertar o passo, a gente vai querer ver que a gente fez erros, a gente vai querer voltar e que alguém nos receba, né? Para que a gente possa continuar crescendo, continuar caminhando e quem sabe, né? Nós vamos levar para frente um grupo pequeno, mas faz uma grande diferença na humanidade, esses conhecimentos espíritas. Nós ganhamos um grande presente, um grande legado, nós temos que deixar para as nossas futuras gerações, certo? É a nossa responsabilidade.